Bom, primeiramente, olá a todos. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Carlos Frajuca, sou candidato a reitor no Instituto Federal de São Paulo. Eu participo do Instituto de São Paulo já faz quase 33 anos. Eu me formei nele como técnico em mecânica em 1982. Entrei em 1979. Começo de 82 eu já comecei a fazer uma licenciatura em mecânica, dada nas dependências do Instituto Federal. Ainda era Escola Técnica Federal de São Paulo naquela época. E em 86 eu me formei lá como professor para dar aula em cursos técnicos de mecânica. Em 87 eu já entrei como professor substituto. E em 88, final de 87 foi efetivado por concurso público no Instituto. Paralelo com isso, eu fiz meu bacharelado em Física. Entrei também no curso de Engenharia Naval na USP. Não terminei o curso porque quando eu estava no curso de Engenharia eu já tinha começado a fazer um mestrado e doutorado em Física. E no doutorado eu acabei indo para os Estados Unidos. Nessa época eu tive que desistir da Engenharia. Atualmente eu estou fazendo o curso de especialização em gestão pública na Universidade Católica Dom Bosco. Como atividades profissionais no Instituto, eu já exerci várias atividades administrativas. Fui coordenador da área de mecânica por quase 2 anos. Em seguida, eu fui coordenador da supervisão pedagógica. Em seguida a isso, fui chefe do núcleo técnico pedagógico por vários anos, até que eu entrei como diretor de ensino. E fui diretor de ensino e fiz várias coisas. Foi na época em que estava começando a aparecer o reconhecimento dos cursos superiores no Instituto. E nessa época tive que aprovar no recém-criado que eu criei, o Conselho de Ensino, onde a gente aprovou o PDI, o plano, projeto pedagógico do Instituto. O primeiro que foi aprovado num conselho no Instituto. E eu que fiz com que esse projeto pedagógico fosse aprovado. Aprovei muitos cursos, participei do Conselho Superior, naquela época era chamado Conselho Diretor. Várias vezes substituí o diretor-geral, nessa época já era Centro Federal de Educação Tecnológica, de São Paulo. Em seguida, quando a instituição cresceu mais um pouco, apareceram os outros cargos, e eu passei para a diretoria de pós-graduação e pesquisa. Nessa época fiz várias atividades interessantes no Instituto, ajudei, junto com outros professores, a implantar a iniciação científica no Instituto. Conseguimos as bolsas de iniciação científica, junto com o CNPq e CAPES, conseguimos as bolsas PIBIT e PIBIC, junto ao CNPq, e as bolsas PIBID, junto à CAPES. Fizemos regulamentando um monte de atividades, regulamentos, normas acadêmicas, organizações didáticas, inclusive da pós-graduação. E consegui aprovar o primeiro mestrado profissional do Instituto. Após 3 tentativas na CAPES, conseguimos aprovar. A gente ainda estava conhecendo como funcionava o processo. Após isso, eu saí, antes de começar a administração atual, eu saí e fui chamado para Brasília para implantar o Instituto Federal de Brasília, ajudar a implantar o Instituto Federal de Brasília como pró-reitor de ensino. E na metade do período lá eu também passei a ser o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, onde também aprovamos cursos, fizemos todo o planejamento para toda a implantação do Instituto Federal de Brasília, dos cursos. Ajudei a montar, a estruturar todo o plano de desenvolvimento institucional
no Instituto Federal de Brasília. Voltei de Brasília há 3 anos atrás, passei a ser o coordenador, voltei para a sala de aula, e passei a ser o coordenador do mestrado. Durante 2 anos fui coordenador do mestrado. Consegui, dos 13 alunos da primeira turma que entraram no curso, consegui fazer com que 10 obtivessem o título de mestrado. A partir disso já tinha feito minha parte, passei para outro. Atualmente, no último ano, eu estou com aula e estou, junto com outro grupo, tentando implantar o primeiro mestrado acadêmico do Instituto, que o resultado deve aparecer esses dias. Tá bom? Essa então é a minha apresentação. Eu sou o candidato Carlos Farajuca para reitor, número 3.